gostaria de chamar a pregadora dessa manhã, a missionária Josi, né? Que é a melhor parte agora, que é o alimento, né? Que nos sacia, que nos livra, que nos guarda. Estende as mãos para cá, por favor. Pai, em nome do teu Filho Jesus Cristo, nós te apresentamos a vida da missionária Josi. Deus, que o Senhor venha usar ela de maneira sobrenatural neste lugar. Deus, porque quem anseia o coração dela de pregar, de falar das boas novas é o Senhor Santo Espírito. Então que essa vontade, esse desejo que ela sente venha a ser transmitido e transferido para todos nós. Senhor, que essa palavra venha a haver remissão, Deus, dos nossos pecados. Que essa palavra, Deus, venha mudar a nossa vida, Deus. Guarda a filha dela, o pai dela, o irmão dela, a casa dela, tudo que ela tem seja guardado e que nenhuma retaliação, nenhum dardo, nenhuma transferência venha sobre ela, Deus. É o que nós te pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Saúde a igreja na paz do Senhor, amém? Amém. Eu pedi ao Senhor, né, uma palavra, porque não tem nada a ver comigo, apesar que a palavra fala primeiro com o pregador, né? Se tiver que bater, bate primeiro em mim, para depois bater em vocês, porque verdadeiramente todos nós precisamos de conserto, precisamos de cura, precisamos de libertação, precisamos de discernimento para viver a caminhada com Cristo. E eu, quando eu estava orando, o Senhor me levou a uma pregação de um pastor antigo chamado Spurgeon, e me chamou muita atenção o título da pregação, porque ela falava que a luz e as trevas, né, ela embate nos nossos corações e nossas mentes, né? E se eu pudesse dar um título, porque nenhuma pregação é igual a outra, por mais que nós nos inspiremos em palavras de outros pregadores, o Senhor traz a palavra rema, que é aquela palavra que fala com quem está aqui. Então que hoje entendamos que essa palavra não é para o outro que não vê, nem para quem está ao seu lado, nem para o cônjuge, nem para a filha, nem para o pai, nem para a liderança, nem para os liderados. Verdadeiramente essa palavra de hoje, ela vem para mim e para você. Que nós possamos usar a palavra de Deus para nos confrontar e para refletir sobre o nosso eu. Porque a palavra ela não é só informação e conteúdo. A palavra ela vem para trazer luz e para nos tirar das trevas. E se eu pudesse colocar um título nessa pregação de hoje, eu diria assim: a luz e as trevas habitam em mim. E eu quero trazer um texto base para nós refletirmos, dois textos, aliás. O primeiro está em Salmo 73, 22, em que o Davi, com muita coragem, mas também com muita humildade, ele diz assim: tão tolo e ignorante eu fui como um animal diante de ti. Apesar disso, eu repito, apesar disto, estou continuamente contigo. Tu me seguras pela minha mão direita. Tu me guiarás com teu conselho e depois me receberás para a glória. A minha carne e o meu coração falham. A minha carne e o meu coração falham. Mas Deus é a força do meu coração e a minha porção para sempre. E quando eu estava meditando nessa palavra, né, a gente tem uma tendência da igreja em entender essa palavra como uma contradição. Porque como um homem consegue dizer que é tão irracional como um animal, que é tão ignorante, que é tão bruto, e ao mesmo tempo dizer que continuamente ele está com Deus. Como dizer que a mão direita de Deus não se soltou dele, nem quando ele estava como um homem irracional, como um animal. E nós temos a tendência
de dizer que um homem extremamente carnal, em alguns momentos da vida dele, perdeu a comunhão com Deus. E nós, na nossa justiça própria, no nosso tão vão, tão superficial entendimento da misericórdia e da bondade de Deus, nós tendemos a dizer que aquele homem, quando caiu, aquela mulher, quando caiu, ela não tem mais comunhão com Deus. Verdadeiramente, ela não é mais uma mulher de Deus, nem um homem de Deus. E aqui, nessa palavra, ela às vezes até nos choca, porque nós conhecemos a história de Davi e hoje, ao ler a palavra, nós nos admiramos de Davi. Mas verdadeiramente, quando aquele homem, que já era o homem segundo o coração de Deus, caiu em tentação e pecou com Batseba, e depois fez um plano maligno para tirar a vida do marido dela, o levando para a guerra. E depois, quando ele foi confrontado com um profeta, nós temos a tendência de dizer, não, ele se arrependeu e depois ele viveu a glória do segundo reino. Mas não foi assim. Davi foi, eu estou estudando agora os Salmos, né? Para tentar ter um coração segundo a Deus, pedindo isso para ele. E eu vejo, nossa, mas como Davi sofreu com calúnia, com difamação, com exposição do pecado dele, como ele foi questionado, como ele foi atacado, como ele viveu à margem durante muitos anos. Porque para ele voltar a ser rei, ele teve que passar por tudo isso. E embora ele estivesse passando por tudo isso, sendo questionado na sua intimidade com Deus, a gente vê ele sempre se aproximando de Deus. Você nunca vê Davi, embora outros homens de fé tiveram esse momento, mas você nunca vê Davi pedindo a Deus para se afastar dele. Você nunca vê Davi parando de orar, de adorar, de confiar no Senhor, mesmo ele tendo a ousadia e a coragem de dizer que ele foi como um animal irracional, e que ele foi bruto, e que ele foi pecador. Porque Davi conhecia muitas escrituras, muitas palavras, mas isso não tirou dele a carnalidade. Eu e você temos. Nós não podemos negar. Porque quando Paulo, em Romanos 7, 14, 25, diz assim, e eu quero ler, para que a gente reflita, porque às vezes a palavra num versículo a gente pode até distorcer, mas quando vem 3, 4 palavras confirmando aquela palavra, já vira uma doutrina, e aí nós temos que crer. E em Romanos 7, 14 diz assim, porque nós sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal. O próprio Paulo dizendo, eu sou carnal. Vendido sobre o pecado, porque o que eu faço não o permito, pois o que eu quero isso não faço, mas o que eu odeio isso eu faço. E se eu faço o que não quero, eu consinto que a lei é boa. A lei de Deus é boa. Então agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. O pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita coisas boas, pois o querer está presente em mim, mas o executar do bem eu não encontro. Porque o bem que eu quero fazer, não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Eu acho então esta lei, que quando quero fazer o bem,
o mal está presente comigo, pois eu tenho prazer na lei de Deus, segundo o homem interior. Mas eu vejo outra lei nos meus membros, guerreando contra a lei da minha mente e me trazendo cativo debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Ó miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Eu agradeço a Deus por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim, pois, com a mente, eu mesmo sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Nós entendemos aqui, nesses dois homens que são referência para nós, são homens tementes. Nós não estamos dizendo aqui desses homens que eles são falsos profetas ou são enganadores, embora também exista no nosso meio lobos e bodes. Nós estamos dizendo de homens que foram inspiradores para a nossa igreja. Homens que foram exemplos, embora não foram perfeitos. E ambos dizem que existe um conflito dentro deles. Existe uma guerra dentro deles. Uma parte com a mente, com o homem interior, com o Espírito de Deus, eles amam a Deus. Eles amam a palavra de Deus. Eles adoram o Senhor. Eles têm comunhão com o Senhor. Mas no membro que é descendente do pecado de Adão, na carne, eles se rebelam contra a lei de Deus. E esse conflito, essas trevas, junto com a luz, a velha natureza com a nova natureza, faz parte de todos nós. Desde o crente novo convertido, até o homem mais fervoroso, a mulher mais temente, existe essa guerra enquanto nós estivermos aqui na Terra. E John Bunyan dizia assim: um homem cristão raramente está tranquilo. Quando uma aflição passa, outra o acomete. Assim também é quando nós, no mover do Espírito Santo dentro de nós, conseguimos vencer ou conter um pecado. Porque todos nós sabemos quais são nossas falhas. Se nós tivermos um pouco do Espírito de Deus e um pouco de temor e amor à palavra, nós conseguiremos trazer à tona na nossa mente, em poucos instantes, quais são os pecados onde mais nós temos caído. Quais áreas nós somos mais frágeis. No entanto, quando nós conseguimos vencer, porque nessa caminhada nós estamos sendo santificados. O certo é que desde que encontramos Jesus, que fomos escolhidos até o dia de hoje, muitas coisas nós conseguimos vencer. Nós podemos dar glórias a Deus por isso. Muitas coisas que nós fazíamos, nós não fazemos mais. Nós conseguimos ter a clareza de que aquilo não era bom e o Espírito Santo nos fortaleceu a vencer. Mas se olharmos num todo, se olharmos para todos os mandamentos do Senhor, no Antigo e no Novo Testamento, um padrão de santidade do Senhor, nós também temos que reconhecer que há áreas na nossa vida que nós ainda não conseguimos vencer. E isso não pode nos constranger a ponto de abandonarmos o Senhor. Ao contrário, esses dois homens aqui, eles mesmo reconhecendo a carnalidade presente, a guerra dentro deles, eles cada vez mais se aproximavam de Deus. Cada vez mais reconhecendo, confessando o pecado, confessando a impotencialidade de vencer aquilo na força do corpo. Eles foram paulatinamente chegando perto do Senhor. Nunca
se afastando do Senhor. Não é assim que nós vamos vencer pecado. Não é assim que nós vamos vencer guerra. Não é assim que nós vamos vencer circunstância. Se escondendo do Senhor. Como fez Adão. Não é se escondendo do Senhor ou justificando o seu pecado. O Senhor quer de nós sinceridade, verdade, humildade, humilhação. Porque foi assim com o profeta, que disse, os meus lábios são impuros. E eu caminho com um povo de lábios impuros. Purifica-me, Senhor. E depois que o Senhor purificou aquele profeta, ele disse, eis-me aqui, envia-me a mim. Mas é claro que aquele homem ainda não era perfeito. O Senhor purificou a boca dele que falava demais coisas erradas, que amaldiçoava, que julgava, que fofocava, que cobiçava. Mas no caminhar daquele profeta, com certeza, existiam pecados e o Espírito Santo sabia disso. Por isso que Jesus veio, irmãos. Porque eu e você não conseguem obedecer à lei por completo. E nem o povo de Deus, quando pediu para merecer, conseguiu. E olha que eles, perto de nós, são muito mais obedientes, muito mais tementes. A ponto do profeta, quando falar o nome de Deus, tinha que tomar banho, tinha que se purificar. Pensa no temor desse povo. Mas mesmo assim não conseguia. Por quê? Por causa dessa guerra que existe dentro de nós. E a carne não se converte. Sempre vai haver a guerra. Mas nós temos que entender que o que diferencia um crente que é guiado pela carne de um crente que é guiado pelo Espírito é o quem fala mais. É o controle. Mas isso não quer dizer que não haverá batalhas que eu e você vamos perder na caminhada. Batalhas para a carne. Sim, porque ela também está viva e presente. E é interessante que o Senhor traz aqui para mim Gênesis 1, 3, 5. Eu falei, Senhor, Gênesis, né? Gênesis a gente pensa que é tudo criação da natureza, que foi tudo criação da terra, mas o Senhor trouxe um discernimento nessa palavra de Spurgeon que eu ainda não tinha imaginado. Diz assim, no versículo 3, haja luz e houve luz. E viu Deus a luz, que isto era bom, e Deus separou a luz das trevas. E chamou Deus a luz dia, e as trevas ele chamou noite. E isso foi o primeiro dia. A primeira criação de Deus na terra foi a luz. As trevas já existiam. E assim, quando aceitamos Jesus, as trevas já existiam. Ninguém ama a Deus, ninguém buscou a Deus. Foi Ele que alcançou para a luz dele, eu e você. Mas Ele também não tirou as trevas de nós. Porque quando nós aceitamos Jesus, nós temos uma impressão errônea de falar, não, agora eu aceitei Jesus, fui batizado, agora eu vou caminhar com Cristo e vou amar a Deus e não vou pecar e vou viver em santidade, e vou. Mas Deus não tirou a velha natureza. Ela continua aqui. E vai continuar até o dia que eu e você for pro pó. Deus não tirou as trevas na criação do mundo. Ele simplesmente separou. E simplesmente nomeou o que era dia, o que era noite. O que era treva, o que era luz. Então em nós tem que também haver esse entendimento. Nós precisamos viver em separado? Precisamos. Nós precisamos ser diferentes a cada dia, deixar a luz entrar e afastar as trevas? Sim. Nós precisamos de reconhecer o dia como a parte de luz que nós temos, mas também precisamos de reconhecer a noite, as trevas, como a parte de pecado que nós ainda temos. Senão seremos como um falso fariseu. E eu quero trazer aqui alguns itens que nos faz entender se nós estamos sendo mais guiados pela carne
como cristãos carnais, ou nós estamos sendo mais guiados pelo Espírito, como cristãos convertidos, espirituais. Lembrando que os dois vivem em nós. Ninguém pode achar que é só um ou outro, a não ser que ainda não foi alcançado pela luz. Não foi alcançado por Cristo. E simplesmente por uma religiosidade ou um costume. Mas fora isso, todos nós que temos Deus, que temos esse homem interior vivo, o Espírito Santo, nós vivemos esses dois. Mas nós precisamos de identificar onde nós estamos sendo guiados para permitir que o Espírito nos guie aonde há trevas, aonde a carne está controlando. E essa reflexão não é liderança, não é o seu pai, não é seu esposo, é você com Deus. É você meditando na palavra. E eu quero trazer alguns itens aqui. O crente religioso, o crente mais guiado pela carne, ele gosta de pecar. Ele tem prazer no pecado. Diferentemente do crente espiritual, porque ele também peca, mas ele não tem prazer no pecado. Ele se entristece no pecado. Ele pede a Deus, tem misericórdia de mim, Senhor. Me lava, me purifica. Tira esse pecado que é tão vivo em mim. E isso é uma diferenciação entre os dois. Então, se eu e você pecamos, com certeza. Mas qual é a reação nossa diante do pecado? Quando nós entramos para a igreja, quando nós aceitamos Jesus, a maior parte de nós íamos para a igreja por causa do pregador, por causa da própria igreja, por causa das ações sociais, do network, da bênção, da cadeira confortável, do ar-condicionado, de falar que está numa igreja grande e assim por diante. Isso era característica de um crente carnal. Mas conforme a palavra de Deus, a oração e o louvor foi entrando, a luz foi entrando, nós passamos a buscar a igreja como um lugar de verdade, de singeleza, de pureza, de transformação. E aí não existe mais adoração a homens, não existe mais o clube social. Nós vamos para a igreja por causa de Deus. Aleluia. Não tem mais bênção mais importante. E isso também é uma característica de quando nós estamos sendo iluminados. Nós temos que nos alegrar com isso. Porque se a gente está buscando o dom da bênção, a bênção vai vir. Mas o interessante é que quem importa é Deus. Quem importa é Jesus. E aí você não se importa de ser constrangido na palavra, de ser confrontado pela uma liderança, pelo irmão. Porque verdadeiramente você quer a luz. Você quer ser luz do mundo e sal da terra. E isso é maravilhoso. Isso não pode ser apagado pelas nossas faltas e pelos nossos pecados. Porque verdadeiramente esses dois homens aqui tinham comunhão com o Senhor. Mas também travavam a mesma guerra que eu e você travam. Uma outra diferença é que o crente guiado pela carne, ele se dá muito bem com a sociedade secular. A sua mente ama as coisas do mundo. As suas orações estão cheias de pedidos do mundo. As suas intenções, até em prover a igreja, é para corresponder na casa. Tudo é muito voltado para as coisas seculares. Então ele é um crente. Ele está na igreja. Ele fala de Deus. Mas as paixões que o movimentam, que os fazem acordar durante o dia, que fazem viver, tem tudo a ver com a terra. Já o crente que está sendo guiado pelo Espírito, que tem amor, que o homem interior fala, ele sabe que as coisas dos céus têm mais valor que da terra. Ele não deixa de trabalhar, ele não deixa de ter os seus anseios,
mas o centro é Cristo. As coisas de Deus, que faz ele ficar apaixonado, que faz ele falar. O amor pelas almas é maior do que o amor pelas coisas que Deus pode proporcionar para mim e para você. E aí, eu lembro, e aí uma coisa que também pode nos diferenciar, irmãos, é como nós temos orado. Nós temos orado como o fariseu, que se julgava santo e olhava para o publicano com desprezo. Será que nós temos orado assim? Será que nós temos falado assim, nossa, que bom que eu sou de Cristo, que bom que eu sou missionária, que eu sou pastora, que eu sou serva, eu não sou como aquele vizinho ímpio, caído, cego e perdido. Que bom que eu não sou como aquela irmã que caiu. Que bom que eu não sou assim. Ou será que nós temos orado como o publicano, que mal tinha coragem de levantar os olhos para o Senhor diante de tanta beleza e santidade? Senhor, tenha misericórdia de mim. Eu te amo, mas sou falha e pecador e não mereço nem olhar para o alto para te reconhecer e te ver. Como nós temos orado? Será que nós somos como o fariseu, que não reconhece os seus pecados e se acha bom e merecedor da salvação? Será que nós repetimos para todas as pessoas o preço que nós pagamos em servir a Deus? Sendo que verdadeiramente o único que pagou o preço foi Jesus. O único que negou a carne até o último dia foi ele. O único que se entregou e se martirizou por pessoas que não mereciam foi ele. E o único que obedeceu ao Pai em tudo foi ele. Ou será que nós temos aquele desejo sincero, sabe, de melhorar? Senhor, muda meu coração. Senhor, muda minha mente. Senhor, me dá força para vencer esse pecado, para não amar tanto esse pecado, para te amar mais do que eu amo esse pecado. Nós devemos ser sinceros, irmãos, porque há pecados que nós amamos e nós não podemos dizer que não existe. É verdade. Porque existe. E existiu também com esses homens e vai existir em todo homem, porque a natureza pecaminosa habita em nós, assim como a natureza santa e pura do Espírito Santo também habita. Sim. Nós precisamos de reconhecer que somos pecadores, mas que nós temos um remidor que pagou por todo o nosso pecado. E é pela fé nele, na obra messiânica, na obra salvítica, é que nós iremos para o céu. Aleluia. É por fé e não por obras que nós teremos condições de entrar no céu. E é claro que a graça veio para nos dar força para vencer sobre o pecado. Mas verdadeiramente, jejum nenhum, servir a Deus de nenhuma forma, pode nos colocar no lugar de Cristo. É verdade. Nós precisamos de ter humildade Sim. e sinceridade Sim. com a nossa condição. Sim, Jesus. Para que o Senhor venha e purifique os nossos lábios, Sim. o nosso coração, a nossa mente. Uma outra coisa, quando o crente carnal peca, a nossa tendência é nos justificar. Ao invés de reconhecer que pecamos, confessar a nossa animosidade, a nossa pecaminosidade, nós temos a tendência de justificar. E aí nós não permitimos confessar. Nós não permitimos que chegue o perdão de Deus. Porque o perdão de Deus, irmão, só vem com a confissão. É verdade. O perdão de Deus só vem com arrependimento genuíno. E aí, como é muito pesado essa realidade para nós, o que acontece? Muitos passam a se afastar de Deus, a se afastar da igreja, a se afastar de servir, a se afastar de caminhar com Cristo, porque o peso é grande demais. E você diz, eu não dou conta desse padrão, eu não dou conta de ser santo,
Aquilo que eu quero, eu não faço. E aquilo que eu não quero, eu faço. E aí passamos a viver com aparência de santidade. Passamos a viver na aparência. Mas verdadeiramente, quando nos permitimos que a luz de Deus, o Espírito do Senhor, alcance a nossa animosidade, a nossa pecaminosidade, a tendência a nós é de nos aproximar mais de Deus. É chegar mais perto da luz. E quanto mais perto eu e você chegar da luz, mais devassidão e sujeira nós vamos ver em nós. A ponto de Paulo, mais no final do ministério, se chamar de maior dos pecadores. No começo do ministério, ele era o menor dos apóstolos. Ele ainda estava cheio de título. Ele ainda estava cheio do eu. Eu sou o menor dos apóstolos. Mas conforme ele foi conhecendo a santidade de Deus, a beleza de Deus, o poder, a graça do Espírito Santo, mais luz entrou. E é como você, se fosse um pintor, vai fazer uma pintura numa parede, aí joga uma luz para você ver se está bem pintado. Quanto mais luz você jogar na parede, mais defeito você vê na parede. Quanto menos luz, mais a parede está perfeita. Assim somos nós também. Quando nós não conhecemos a Jesus, é muito fácil nós falar que somos bons. Quantas vezes nós não ouvimos isso? Ah, eu não mato. Ah, eu não roubo. Como se pecado fosse só esses. Mas quanto mais você vai conhecendo a Cristo, mais a santidade de Jesus, mais a palavra de Deus fala, meu Deus, eu sou suja demais. Eu sou caída demais. Eu sou errada demais. Só que quando nós estamos cheios do Espírito Santo, essa declaração não é para nos afastar de Deus, mas essa declaração é para amar mais a Jesus. Porque aí você entende, nossa, o tamanho da minha dívida e Jesus pagou. Obrigado, Jesus. Que dívida enorme. Glória a Deus. Que tanto de pecado Ele remiu. E isso, a plenitude da graça tem que nos alegrar. Tem que nos fazer agradecer em gratidão e não em punição, em acusação. Porque isso é papel de Satanás. O papel de Jesus foi nos remir. Glória a Deus. Foi nos fazer, venha, venha, venha. O que ele fazia com os pecadores? Venha, vem, vem que eu te mudo, vem que eu te capacito. Vem que eu te transformo. Vem cá, eu te amo. E eu vou fazer a obra. E o que nós fazemos com muitos irmãos que estão caídos? Ah, aquele ali não serve. Ah, aquele ali não. Não, aquele ali. Isso não é de Cristo. Cristo, todo aquele que ele via um pouquinho de um coração quebrantado, ele falava, vem. Ele só exortou com maior dureza, um fariseu, porque ele não via um coração quebrantado. Ele não via a possibilidade daquele fariseu se humilhar, daquele fariseu aceitar a luz. E é por isso que ele constrangia, com tamanha veemência, porque ele sabia que aqueles homens conheciam a palavra, tinha experiência com Deus, e não queria ser mudado. E não queria ir para a luz. E verdadeiramente, em Gênesis, ele separou a luz das trevas. Então a escuridão, irmão, nunca vai se transformar em luz. A sua carne nunca vai parar de desejar pecar. Mas há que fazer uma separação. E você sabe que quem você alimentar vai ter mais força. Verdadeiramente, nós devemos só dar lugar à luz. Nós não temos poder de acabar com as trevas. Porque isso é uma prova para nós. É uma prova para o cristão. E Deus não vai tirar essa prova até o dia que nós voltarmos para a glória. Aí lá sim, com um corpo incorruptível, nós não viveremos nessa guerra terrível dentro de nós.
Nós precisamos, irmãos, de entender, porque isso também machuca muito crente, machuca muito cristão. Quando o Senhor trouxe a luz, Ele disse, a luz é boa. Quando o Senhor trouxe a nova natureza para mim e para você, Ele já não olha você como treva. Ele olha você como luz. Tanto é que Ele nos chama de filhos da luz. O sangue de Jesus nos protege. Quando Deus vê eu e você, Ele não vê você caída, pecadora, suja, imunda. Porque senão Ele não poderia amar e trazer para próximo e prometer tantas coisas. Mas Ele olha e vê o sacrifício de Jesus. Ele olha e vê você como filha. E embora um pai, quando chega numa escola e veja tantas crianças e elas parecem iguais, quando ele olha para o filho, ele tem um amor diferente, ele tem uma graça diferente, um cuidado e um zelo. Então não deixa nem o mundo, nem Satanás tirar a identidade de filho. Tirar a identidade de luz, de Espírito Santo de você. Não se sinta tão perdida assim, porque o Senhor já te alcançou. E você tem sinais de quem tem o Espírito Santo. Embora também tenha sinais de quem tem a carne caída. Verdadeiramente, o Senhor te vê como remido, como santo, como justificado. E isso para nós é muito difícil. Por quê? Porque todos nós queremos merecer para alegrar o nosso ego. Nós queremos merecer. Não, eu faço mais sacrifício. Eu sou mais santa. Eu sou mais certa. Eu obedeço mais do que meu marido, do que meu filho, do que minha vizinha. Mas o Senhor está dizendo, não tem nada a ver contigo. Eu não divido a minha glória com ninguém. É claro que quando somos alcançados com a graça, nós temos que viver na graça. Nós temos que esmurrar a carne, como Paulo dizia. Nós temos que nos esforçar. Mas nenhum esforço será capaz de substituir o sangue da cruz. Glória a Deus. E nós temos que colocar Jesus no centro de novo. Para caminharmos, não com pedras, não sobre acusação, não sobre com vergonha, mas sabermos, eu sei quem tenho crido. Porque o mesmo Paulo que disse assim, no capítulo 7, ele diz assim, ó miserável homem que sou. Ele estava diante, irmãos, de guerra. Ele estava cedendo ao pecado, porque para ele dizer isso, ele estava numa luta. Mas já no capítulo 8, a resposta do Senhor veio. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andem segundo a carne, mas segundo o Espírito. Paulo estava no processo, irmãos. Por que nós não podemos julgar o outro? Porque cada um está no processo, cada um está num degrau, cada um tem uma intimidade, cada um está numa experiência, cada um tem um pecado que o outro não tem, eu tenho, o outro não tem, mas o outro tem. E aí, verdadeiramente, o que Paulo estava fazendo? Paulo estava olhando só para a carne dele, ele estava constrangido, ele estava caluniado, ele estava mal. Mas o Senhor diz, Paulo, eu vou te ensinar a ser guiado por isso. E lá na frente, a frase de Paulo já é outra. Já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. E por isso ele podia morrer. Ele já estava satisfeito, já estava feliz. Embora também não fosse perfeito, mas ele já estava vendo a luz, transformando ele, dando força para ele vencer o pecado. E esse homem é um exemplo para nós, irmãos. Não de santo, porque santo é só Jesus, mas de um homem que permitiu a obra da santificação ser feita nele. E nunca desgarrou a mão como Davi fez.
Davi nunca desgarrou da mão de Jesus, da mão de Deus, irmãos. Mesmo na lama. Nunca. A ponto de falar, Senhor, não tire de mim o teu espírito. Porque ele sabia que se o espírito fosse, ele não teria chance, ele estaria condenado. Mas nós precisamos, irmãos, de uma outra coisa que Gênesis nos ensina. Dar nome às coisas. O Senhor chamou de trevas noite e de luz dia. O que ele quer ensinar conosco aqui? Que temos trevas e luz habitando em nós ao mesmo tempo. Quem amamos. E às vezes Deus nos mostra, nos fala. Fala para a pessoa, ela está caindo. Ela está errada, ela tá fazendo coisa que não agrada ao Senhor. Não tenha medo, mas faça isso com amor. Não com julgamento. Não com você em cima e a pessoa embaixo. Traz para ela que você também é humana, que você também peca, mas que você quer ajudar ela. Você quer apoiar ela. Você quer acolher ela. E o Espírito Santo vai fazer a obra nela também. Amém? E finalmente, irmãos, nunca faça uma coisa errada com justificativa de uma coisa certa. Nunca caia nessa armadilha. Ah, eu vou ganhar esse dinheiro da licitação, de qualquer coisa, e eu vou abençoar a igreja. Se for um negócio escuso, não faça. Porque nada pode justificar o errado do certo. O Senhor separou as trevas da luz. Então pense e reflita se aquilo ali não é uma armadilha de Satanás. Finalmente, eu acho tão lindo, Davi, mesmo diante daquela carnalidade que ele estava ali, vendo ele mesmo, e confessou para o Senhor, ele diz assim, tu me guiarás com teu conselho, e depois me receberás para a glória. Aquele homem tinha certeza que ele ia morrer. Porque ele tinha comunhão com Deus. E ele sabia que Deus era misericordioso com Deus. E que ele ia lavar ele de todo o pecado. Nós precisamos também, pela fé, crer nisso, irmãos. Nós precisamos de ficarmos felizes com a bendita esperança de irmos para o céu. Porque estamos com Cristo. Porque cremos que somos filhos de Deus. Porque cremos na salvação do Senhor. Porque não vai ser necessário um outro sacrifício, como era antigamente, que ano após ano tinha que sacrificar animais para esconder o nosso pecado. Jesus remiu, está consumado. Isso tem que nos alegrar. O dia que nós não vamos mais viver nessa terrível guerra da carne contra o Espírito. E seremos só Espírito, e só obediência, e só paz, e só alegria. E aí sim, viveremos a santidade por completo. Sejamos como Pedro, irmãos, que mesmo após ter negado Cristo 3 vezes, aceitou o convite de Jesus para o banquete. Pedro voltou a ser pescador de homens. Mesmo sabendo que ele não amava a Deus como ele falava, ele voltou para Jesus. E foi chamado para ser a pedrinha, junto com a pedra angular, para a criação da igreja, na qual hoje fazemos parte. Não nos comportemos como Judas, irmão, que entregou Jesus, traiu Jesus como Pedro, mas não teve a humildade de se humilhar perante o Senhor e assumir que errou. Preferiu a morte, preferiu o suicídio, preferiu perder a salvação. Quantos de nós, quantas pessoas nós conhecemos, irmão, que preferiu se desviar dos caminhos do Senhor, se afastar completamente, porque não teve coragem de reconhecer o próprio pecado, confessar e pedir ajuda, preferiu assumir a malignidade e se afastar do Senhor e perder a salvação. Que nós possamos ser como Paulo, como Davi,
que mesmo sendo um animal irracional em determinadas situações, nós vamos ser, meu irmão. Porque dentro de mim e de você tem Davi, tem Saul, tem Egito, tem Israel.